recentemente, eu até te falei, acho que antes de entrar no ar, que das outras vezes que a gente marcou, você não pôde vir porque você teve que fazer essas coisas de governador. E eu achei por um momento que você não ia conseguir vir de novo por conta dessa parada que estava acontecendo lá no Guarujá. Que foi um policial da Rota que morreu, Patrick, eu acho o nome dele. Patrick Reis. Né, no dia 27 do mês passado. E aí aconteceu a Operação Escudo, né? Que meio que... a sensação que eu tenho, não sou da polícia, não faço parte da inteligência, nada disso aí não, mas a sensação que eu tenho é uma vingança. Como é que, o que é a Operação Escudo, cara? Não, na verdade não tem vingança, assim, e quando eu tenho feito a defesa da operação, eu faço isso com a convicção de quem está acompanhando muito de perto e quem tem um nível de informação que as pessoas não têm. Exato. Inclusive de inteligência. Você sabe que, por exemplo, quando você estava falando de levar a Cracolândia para o Bom Retiro, na minha cabeça era assim, estão falando só de tirar daqui por aqui e não tem nenhuma razão prática para isso, mas você acabou de me falar algumas, né? Talvez seja a mesma coisa o lance da Operação Escudo. A gente tem que entender o contexto da Baixada Santista lá. Bom, então vamos lá. Desde o início do ano, a gente vem sofrendo bastante com a questão segurança na Baixada Santista. Mas não é um problema que começou agora, é uma deterioração que vem de muito tempo. E, na verdade, você tem uma instalação do crime organizado na Baixada Santista. Tem uma razão para isso acontecer. Qual é? Porto de Santos, que acabou virando um grande entreposto do comércio internacional de droga. Muita droga sai pelo Porto de Santos. Hoje é o local que mais exporta droga, mais manda droga para a Europa, para países asiáticos, né? Então, ali virou um problema. Como esse é um grande entreposto comercial, a criminalidade se fixou na Baixada. Sim. Esse é um problema. Do início do ano para cá, a gente começou a sofrer muito. Por exemplo, o pessoal adivinhou aí, o negócio aí veio não é só a minha inteligência que funciona, não. Tem outras inteligências que funcionam aqui. Então, eu tava para te falar, tem um bar inteiro para você ali, Tarcísio. Tá ficar tomando coca? Bom, mas sou viciado, né? Tô brincando. E aí, no início do ano, a gente começou a ter vandalização de composições ferroviárias. Tá. Nós temos 1/3 da carga movimentada. Pra roubar? Às vezes para roubar e às vezes para vandalizar mesmo. Tá. Por quê? Porque houve uma troca de segurança por parte das empresas ferroviárias. E, de certa forma, quem prestava o serviço de segurança estava conectado com o crime. Tá. E aí a resposta, se não contratar a minha segurança, vocês vão se dar mal. E as empresas não estão fazendo isso, elas não estão cedendo esse tipo de chantagem. Mas o que está acontecendo? 5, 6, 7 vandalizações de composição por dia. Nossa! O que isso significa? A gente está falando de prejuízo aí a essa altura do campeonato de 400 milhões de reais. Ou seja, isso drena a competitividade do Porto. Então é o cara que corta uma mangueira, para uma composição inteira, abre as escotilhas e o cara vai roubar soja. Então eu tenho trader de soja que não tem um pé plantado. E o cara está negociando soja no mercado. O cara vai roubar combustível. E quando o cara não rouba nada, ele bota fogo na composição. E aí paralisa a operação. E esse negócio é bem encadeado, né? Tempo de viagem, quando que eu libero uma composição. Isso aí vai influenciar a logística no Mato Grosso, que é de onde as composições estão sendo liberadas. Então é um problema. Depois você teve uma onda de criminalidade. Nós tivemos, o pessoal fala do soldado Reis que foi morto nessa operação, e aí a operação começa antes do soldado Reis morrer, que vejam, soldado da Rota. A Rota não faz policiamento ostensivo. A Rota faz combate ao crime organizado. A Rota estava lá porque estava já em operação. Tá. Então, o que é interessante, porque o nome é Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Mas é uma tropa especial. Né? Então, ela não está naquele policiamento rotineiro ostensivo que a Rota tipo não faz o BOP isso. da PM do Rio de Janeiro. Mas é por aí. Tá. E aí, o que acontece? A gente começou a ter arrastão, muito assalto. Isso tudo tem uma conexão com o crime organizado. A gente começou a ter policiais veteranos mortos. Opa, nós temos que dar uma resposta. A sociedade está precisando de uma resposta. Tanto é que quando você conversa com a população do Guarujá, né, tira o filtro da mídia, vai lá conversar com as pessoas, o cidadão comum, o empresário, o comerciante, o morador,
né? A pessoa que trabalha no hospital, eu tive essa curiosidade, o apoio popular à operação é muito grande, que as pessoas não aguentam mais o crime, não aguentam mais ser escravizadas pelo crime. Então nós tivemos policiais mortos, policiais veteranos, né? Então montamos uma operação que era uma operação abafo, uma operação asfixia, para tentar, por meio da inteligência, detectar pontos de armazenamento de droga, fazer a prisão de traficantes, liderança do crime organizado, e começamos. Na operação, num determinado dia, que foi o dia 27, a operação começou dia 23, saindo do túnel da Vila Zilda, nós tivemos, você sai do túnel, tem uma árvore frondosa aqui que era um ponto de espera do crime, e esses caras, 3 caras, atiraram contra a viatura da rota que entrou inadvertidamente numa rua sem saída. E eles acertaram 2 policiais, um na mão e o soldado Reis, né, com uma bala que transfixou o seu corpo, né, pegou ele na lateral e ele acabou falecendo. E aí houve uma intensificação das ações. Quando falam, nós tivemos 16 mortos na operação, a gente não quer o confronto, ninguém quer o confronto, isso aí só traz problemas, só traz dor, etc. Mas a gente tem que entender como foram esses confrontos. Não foi assim, os caras entraram, mataram 16, não. Um dia teve um confronto com um grupo, num determinado local, morreu 1. Outro dia morreram 2. No outro confronto morreram 3. No outro dia morreu 1. Cada confronto tem uma história. Por exemplo, quando saem os nomes das pessoas, e até alguns jornais, alguns veículos deram a ficha criminal dos sujeitos que morreram, às vezes a pessoa não qualifica. O cara não vai falar que o Fábio Oliveira, o Barrabás, que era o líder do PCC na Baixada Santista. Esse foi um dos caras que foi a óbito em confronto com a polícia. Quando você fez a operação de asfixia no Guarujá, qual foi a ideia dos caras? Bom, vamos fazer então um ataque em Santos para ver se eles deslocam o efetivo do Guarujá para Santos. Não fizemos isso. Nós fizemos, botamos mais efetivo em Santos e mantivemos o efetivo do Guarujá. Os caras saem num carro, 4 caras num carro, eles saem do carro com fuzil 556, fazem um tiro numa viatura da PM, acertam uma policial militar pelas costas, com um tiro de 556. Eu fui visitar a Cabo Gomes na Santa Casa de Santos. O tiro parou na coluna vertebral dela, na vértebra. Fuzil 556, arma de forças armadas, arma que você usa em operações militares, combate. Por isso aqui, não pegou a medula. Por isso aqui ela não ficou paraplégica. Bom, foi socorrida, o companheiro que estava com ela na guarnição trocou tiro, eles se evadiram para o Morro de São Bento. E aí a guarnição da polícia foi atrás, houve troca de tiros, dos 4, 2 foram presos, um criminoso foi atingido de raspão, tá bem, tá preso, era o 02, né, o segundo do crime organizado na Baixada. Outro morreu e o outro se evadiu. Também uma liderança importante do crime na Baixada, que nós estamos aí à procura. Um soldado da PM foi ferido nessa troca de tiro, que é o soldado Uriel, está lá na Santa Casa também de Santos, teve lá um rompimento da uretra, está com bolsa. Vai ter que fazer uma cirurgia super delicada de reconstituição. Então, quando se fala nessa operação, se conta um lado da história. Né? A gente tem que entender o seguinte, está se enfrentando lá o que tem de pior, que é o crime organizado que se estabeleceu lá por uma série de razões históricas, por uma série de razões de abandono, né? Por uma questão geográfica, pela proximidade do porto. Então o crime vem tendo liberdade de manobra lá há algum tempo e está sendo enfrentado, porque o crime tem que ser enfrentado, infelizmente. A gente não pode deixar a população eternamente à deriva, ou então faz o seguinte, não, eu não estou vendo porque o confronto é ruim, tá vendo um negócio ali, mas eu vou virar para cá, não, né, porque o confronto vai me comprometer, puxa, a opinião pública vai ficar contra mim, a mídia vai me dar porrada, eu vou apanhar porque teve um confronto e aconteceu um problema. Se isso acontecer, esse negócio vai ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. A infiltração no poder vai ser cada vez maior e a gente vai perder a guerra. Né? A gente vai corroer a sociedade. Então isso não pode acontecer, porque nós temos um Estado que produz. Quanto